Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Isadora e eu sou responsável pelo Instagram No Mundo da Lua. No podcast Luas da Semana dessa semana, a gente vai conversar um pouquinho sobre a movimentação da Lua e dos astros dos dias 6 a 12 de setembro. Já adianto para vocês que é uma semana de bastante clareza, uma semana de lua nova em Virgem, formando trígono a Urano. A gente vai ter alguns aspectos com Plutão, também bem legais para transformação, e uma oposição a Quirón que pode trazer um pouco de um olhar especial para a nossa comunicação. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre essa semana, dia por dia, e entender todas essas energias. Começando por segunda-feira, dia 6 de setembro, teremos um dia inteirinho de lua em Virgem no céu. A lua vai caminhar dos graus 3 até o grau 15, então já dá aquela olhadinha no seu mapa para identificar por onde a lua vai passar, quais planetas ela vai encontrar, se vai formar algum aspecto no seu mapa, o que ela vai estar influenciando, qual casa que ela vai estar passando. Nessa segunda, a gente também vai ter um aspecto que vai acontecer por quase o dia todinho, que é um trígono entre Marte e Plutão. A gente tem que lembrar que os dois planetas são regentes de Escorpião, são planetas intensos, planetas de transformação. Enquanto Marte inicia, Plutão transforma, finaliza. Esse trígono entre Marte e Plutão nos ajuda a unir, a juntar início e fim. O que a gente quer começar e o que a gente quer terminar. É como se trouxesse, de certa forma, pra gente uma energia super poderosa pra gente movimentar externamente aquilo que a gente sentiu internamente no domingo, dia 5 de setembro. No domingo, dia 5, a gente teve uma quadratura entre Vênus e Plutão, que foi um aspecto mais desafiador pra gente olhar pra dentro, pra gente entender o que estava pedindo transformação, seja em relacionamento, seja na parte financeira, seja no quesito amor próprio, autoconfiança. E aí esse trígono entre Marte e Plutão, logo no início da segunda, é como se fosse aquele empurrãozinho, né? O que você está precisando fazer? O que você está precisando movimentar? Concretizar. A Lua em Virgem fala bastante sobre isso. Na segunda, ainda, meio-dia mais ou menos, a gente vai ter um trígono entre Vênus e Júpiter. Então olha que interessante, né? No domingo, quadratura entre Vênus e Plutão. Na segunda, Marte em trígono a Plutão, Vênus em trígono a Júpiter. É como se trouxesse bastante clareza para tudo que a gente trabalhou no domingo, para tudo que a gente sentiu, principalmente no encerramento da lunação leonina. Quando a gente olhou pra gente e falou, não é isso, não tá fazendo sentido. E aí esses aspectos vêm iniciando a semana, num dia de lua nova, como se trouxesse pra gente realmente uma confiança, tanto para expandir, que é esse trígono entre Vênus e Júpiter, como para iniciar algum movimento, que é o trígono entre Marte e Plutão. Teremos ainda um resto de dia de lua em Virgem e ali no finalzinho do dia 9h51 da noite, lua nova no grau 14 de Virgem e também a lua nova é uma conjunção, é um encontro entre Sol e Lua, então eles se encontram no grau 14 e os dois vão formar um trígono com Urano que está em Touro. Então na nossa lunação leonina, lua nova em Leão, forma uma quadratura com Urano. Era um pedido de movimento, era um pedido para a gente iniciar, começar. A energia de fogo estava muito forte na lunação leonina. Agora, na lunação virginiana, a gente vai ter muito mais uma força de concretizar, de realizar no sentido material do termo, Não de começar necessariamente, não é algo novo, é algo que a gente precisa movimentar. A gente já plantou muito, a gente já conversou muito sobre inícios e agora a gente precisa realmente, o que eu preciso fazer, A energia de terra, ela tá muito forte para essa lunação virginiana. A gente tá sem força de fogo, não existem planetas em signos de fogo para essa lua nova. Então olha a importância que a gente tá tendo de realmente colocar no papel, planejar, se organizar, colocar prioridades, o que a gente precisa fazer. Quanto mais a gente ficar querendo começar, mais a gente demora para realmente concretizar, dar passos mais importantes. E aí foi o que a gente conversou bastante na semana passada lá no Instagram. Eu falei bastante com vocês sobre a prática, E essa lunação virginiana vem justamente enfatizar isso. Como que a gente está realizando, A gente está praticando aquilo que a gente quer aprender, que a gente quer começar, tudo aquilo que a gente escreveu no nosso caderno de manifestação, a gente está fazendo, a gente está movimentando. Então, para mim, essa lua nova em trígono a Urano está convidando bastante a gente a concretizar, a realizar, a confiar no movimento da mudança que foi iniciada na lunação leonina, para que a gente consiga, com o pé no chão, dar passos mais firmes. Então aproveitar essa segunda-feira para refletir um pouquinho sobre isso, porque na terça a gente continua com a energia virginiana também.
Então, na terça-feira, dia 7, a gente tem a Lua em Virgem, dos graus 16 a 30. Já dá uma olhadinha no seu mapa, por onde a Lua vai passar. Às 10 horas da manhã, a Lua em Virgem vai se opor a Netuno em Peixes, então a gente começa uma terça-feira, dia 7, feriado aí, com um pouco aí de nebulosidade, né? A gente pode esquecer algumas coisas, ficar um pouco mais distraído, então foca no que você tem para fazer. Se você precisar realizar algo, finalizar algo, foca nisso, né? Coloca a sua concentração, porque a gente pode se entender ali a esquecer algumas coisas no início dessa terça, tá? Às 2 horas da tarde, a gente tem um trígono a Plutão, né? Então, olha que maravilhoso. A Lua nova aconteceu a trígono a Urano, agora um trígono a Plutão. São planetas que falam muito pra gente na renovação, no ressignificar, e todos eles estão em signos de terra, né? O Urano está em Touro, Plutão está em Capricórnio, a Lua está em Virgem. De novo, a energia do concretizar, né? Do pé no chão, do que a gente precisa movimentar com firmeza, com clareza, com propósito. Às 4 horas, essa Lua em Virgem encontra com Marte. O Marte que estava formando um trígono a Plutão na segunda, a Lua formou um trígono a Plutão na terça. Então, para mim que tá vindo muito, assim, uma energia do que a gente tá precisando, colocar força, prioridade, ó o Marte aí falando para o que a gente tá precisando iniciar, né, no sentido de concretizar, e não é no plantar, no semear, não. Agora já é uma fase posterior ao plantar, né, não é mais o plantar só a sementinha, é realmente regar, nutrir, entender o que a gente tá precisando fazer por aquela sementinha que a gente já plantou, tá? Então, logo na sequência dessa terça, às 4h23, a Lua fica fora de curso. Então, a gente teve uma segunda, uma terça-feira com energias virginianas, mas depois de 4h30 de terça-feira, é um pedido para você desacelerar, né? Sempre que a gente tem Lua fora de curso, a gente tem que cuidar com as decisões, com compromissos, porque a gente também tende a ficar um pouco mais distraído. Então, se você tiver alguma coisa muito importante para fazer nessa terça, tente fazer ali no período da manhã, até umas 3, 4 horas da tarde, e deixe o final do dia para descansar. Se você está aqui no Brasil, aproveita que é feriado e dá para você diminuir o ritmo depois de 4h30, tá bom? Na quarta-feira, dia 8 de setembro, a gente amanhece já com a Lua em Libra. 00h21, a Lua entra no signo de Libra. Ela caminha nessa quarta dos graus 0 até o grau 13, tá? Então já dá aquela olhadinha no seu mapa, por onde ela vai passar nesse dia. Durante a quarta-feira, o dia inteirinho, a gente vai ter uma oposição entre Mercúrio e Quirón. Essa oposição, ela traz pra gente uma reflexão sobre como está indo a nossa comunicação, né? Como que a gente tem se expressado, se comunicado, como que a gente tem lidado com o outro, né? A gente tem que pensar aqui que Mercúrio está em Libra, Quirón está em Áries. A cura de Quirón em Áries é muito da nossa individualidade, da nossa identidade, da nossa autonomia, da nossa independência, de tudo que é muito ariano, né? Esse Quirón, ele tá pedindo muito pra gente olhar para nossas vontades, para aquilo que a gente quer concretizar, para aquilo que a gente quer começar, para aquilo que a gente quer fazer sozinho, né, muitas vezes. E esse Mercúrio em Libra trazendo pra gente ali um diálogo mais harmonioso, um diálogo de mais trocas, né, de mais, assim, ponderação. Então, o que essa oposição entre Mercúrio e Quirón pode trazer? Pode trazer um olhar para as nossas dores na hora de se comunicar, um olhar para as nossas trocas, um olhar para os nossos relacionamentos também. Mercúrio em Libra fala muito isso, e aí pode trazer muito essa reflexão, né? O que eu estou precisando curar na minha maneira de me expressar? E aqui eu já aproveito para trazer para vocês uma reflexão sobre essa oposição que me veio. A gente sempre fala, quando Mercúrio está em Libra, que a gente pode ter um pouco de dificuldade de decidir, né? Pode ser que muitas vezes a gente fique ali numa indecisão e tenha uma dificuldade de falar não. Então, quero que nessa quarta-feira você pare um pouquinho e reflita se você tem dificuldade, facilidade, como que é para você falar não para o outro, né? A gente tem que sempre pensar que o não é a outra face da moeda. Quando a gente fala não para uma pessoa, a gente está falando muitas vezes sim para a gente mesmo, né? Falo não para um compromisso, para um sair, para encontrar alguém. Tô falando sim para o meu momento de descanso, para o meu momento de prazer, para o meu momento de estar comigo mesma. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso, né? Muitas vezes quando a gente fala sim, a gente não tem que justificar. Quando a gente fala não, a gente fica criando 1001 justificativas. E essa oposição entre Mercúrio e Quirón vem nos trazer exatamente isso, né? Como que eu estou lidando com a minha comunicação? Eu estou conseguindo colocar a minha opinião ou eu estou sempre cedendo, né? Querendo sempre ali entrar num equilíbrio, numa harmonia e deixando de lado o que eu sinto, tá? Então, pensa um pouquinho sobre isso nessa quarta. 1h da tarde, essa Lua em Libra forma um trígono a Saturno.
lembrar, Saturno é um planeta que fala das responsabilidades, da maturidade. Então, junto com essa oposição entre Mercúrio e Quirón, esse trígono vem nos convidar a olhar como que a gente tem se responsabilizado pelas nossas relações, pelas nossas trocas, pelas nossas conversas, né, pelos nossos diálogos. E isso vai se reforçando, porque nessa quarta-feira mesmo, às 9 da noite, a Lua encontra com Mercúrio. E aí fica oposta a Quirón também, né? Então, olha que interessante, como é um dia, essa quarta-feira, um dia todinho de Lua em Libra no céu, para a gente refletir sobre os nossos relacionamentos, sobre as nossas parcerias, se você tem sociedade, sobre a sua sociedade, sobre as suas amizades, né? Como que você tem se relacionado e como você tem colocado as suas opiniões nessas relações. Fora tudo isso, a gente tem que lembrar aqui que estamos numa lua nova. Então, essa quarta-feira com Lua em Libra tá um dia bem maravilhoso para mudanças de visual, para compras, né, relacionadas aí à beleza, parte estética, decoração e, lógico, olhar por onde a Lua tá passando, porque tá trazendo para você uma energia super favorável de iniciar ali projetos em parcerias com pessoas que estejam à sua volta também, a depender de onde Libra está no seu mapa. Na quinta-feira, dia 9 de setembro, 9/9, ó, o portal energético aí se abrindo, hein? Logo após uma lua nova em Virgem, o último, né, dia 8/8, foi uma lua nova em Leão, e agora a gente vai ter um novo portal com lua em Libra no céu. A Lua vai estar na quinta-feira o dia todinho em Libra, vai caminhar dos graus 14 a 28, já confere aí no seu mapa por onde ela vai passar. Hoje, como no dia 8, a gente também tá com um dia super legal para mudanças de visual, para tudo que envolve beleza, estética, arte, moda, para encontros, para conversas, para parcerias, né? Lua em Libra traz muito pra gente essa ponderação, a gente tá mais harmônico, a gente quer conversar, a gente quer trocar, a gente quer aprender. Então tá um dia super legal esse dia 9/9 também. A Lua, além de ficar o dia inteiro em Libra, ela forma aspectos mais pelo final da tarde. Então, às 6 horas da tarde, a gente tem acontecendo ao mesmo tempo um trígono a Júpiter, que está em Aquário, e uma quadratura a Plutão, né? Não tem como ser perfeito, não. Então, o trígono a Júpiter, que traz pra gente uma harmonia, uma facilidade de expandir, de refletir, de ter ideias, né? Olha o Júpiter falando na sabedoria, na fé, né? Então, é um aspecto legal. Mas a quadratura Plutão, de alguma forma, vem trazer também algum desafio que a gente está precisando movimentar. Então, a gente conversou bastante, a gente teve, né, durante a semana passada, Vênus formando uma quadratura a Plutão, agora essa Lua em Libra formando essa quadratura no dia que forma um trígono a Júpiter. Para mim, que essa quinta vem trazer uma clareza, esse trígono com Júpiter acontecendo no mesmo momento, vem trazer uma clareza para aquilo que a gente está precisando, não vai ter jeito, aquilo que a gente está precisando curar, movimentar, olhar internamente que essa quadratura Plutão está se repetindo pra gente. Né? O Plutão que vem tanto falar na ressignificação, na transformação, na cura. O que a gente está precisando curar nas nossas relações, nas nossas parcerias, nas nossas amizades? Depois de uma quarta-feira com aspectos de bastante reflexão sobre isso, sobre a maturidade, sobre a nossa comunicação, que a gente falou um pouquinho sobre o poder do não também, essa quinta vem trazer uma super clareza ali no final da tarde. Opa, é isso, né? Era isso que eu estava precisando curar, movimentar, ressignificar. Então, aproveitem essa quinta-feira também para olhar para essas situações que têm se repetido de alguma forma na sua vida. Se você sentir necessidade, escreve um pouquinho sobre isso, né? A semana de Lua Nova, ela traz pra gente muito essa abertura, pra gente intencionar, manifestar aquilo que a gente já tá sentindo que é preciso ser feito, tá? Então, a escrita pra mim é um portal, assim, fundamental, principalmente considerando que estamos numa quinta 9/9. Continuando a nossa semana, na sexta-feira, dia 10 de setembro, a gente tem só um pouquinho de Lua em Libra no céu, ela caminha do grau 29 ao grau 30, 1h ela se encontra com Vênus em Libra, né? Então, depois de todo esse diálogo, essa conversa, a Lua encontra com Vênus para encerrar sua passagem nessa lunação por Libra e fica fora de curso de 1h47 da manhã até as 3h04 da manhã. Às 3h05, na sequência, ela já ingressa no signo de Escorpião, por onde ela caminha do grau 0 até o grau 12. Tá? Então já olha no seu mapa, uma sexta-feira que vem trazer um pouco mais de mergulho interno, um pouco mais de silêncio, um pouco mais de interiorização. A Lua ficando em Escorpião pelo dia inteirinho, ainda que ela esteja na fase nova, ela tá pedindo pra gente ir com mais calma, né? Não querer se cobrar tanto, não forçar tanto a barra, de querer fazer muitas coisas. A Lua em Escorpião, normalmente, ela vem trazer pra gente uma questão mais pessoal, mais interior.
Às 3h30 da tarde, essa lua em Escorpião, ela vai formar uma quadratura a Saturno, que está em Aquário. Então, olha como realmente é um convite ali para a gente olhar por que a gente está precisando se responsabilizar, né, pelas nossas feridas, dores internas, ressignificação de padrão, tudo isso a gente trabalha bastante. Além disso, quando a lua está em Escorpião, sempre sugiro para vocês bebam bastante água, né? A lua em Escorpião, ela vem purificar e a gente pode colaborar com isso. E também é super legal para tudo que envolva terapia, espiritualidade, estudos, né? Então, que você queira se aprofundar, sexta, sábado, estão dias bem legais também para isso. Junto com a passagem dessa lua em Escorpião na sexta, a gente também tem a entrada de Vênus em Escorpião. Então, na sexta-feira, dia 10 de setembro, às 5h39 da tarde, Vênus ingressa em Escorpião, onde ela vai ficar até o dia 7 de outubro. Então aí, né, uma Vênus em Escorpião traz intensidade para as relações, intensifica sentimentos, traz pra gente um super convite pra gente trabalhar o amor próprio, o autocuidado, o autoconhecimento internamente também, né? Então, o autocuidado não é só externo, é interno. Essa Vênus em Escorpião vem reforçar isso. Para a parte financeira, pode ser um período aí mais desafiador, a gente está sendo convidado a desapegar de algumas questões materiais, então limpar guarda-roupa, limpar armário e gavetas, fica super beneficiado também. E tudo que envolva aí um processo de detox, sabe? Já que Vênus fala, né? Rege Libra, rege Touro. Então tudo que você possa aí trabalhar um detox, seja espiritual, seja corporal, seja material, tá legal também por esse período de 10 de setembro até 7 de outubro. Caminhando aí para o encerramento da semana, sábado, dia 11 de setembro, a gente continua com a lua em Escorpião no céu, caminhando dos graus 13 ao 26. Já confere no seu mapa por onde ela vai passar. Lua em Escorpião, de novo, é uma lua que trabalha questões mais pessoais, mais internas, né, mais profundas. Então é um sábado super legal, de novo, para vocês mergulharem em algum estudo, algum conhecimento ou no autoconhecimento, né? Quem não fez nenhuma manifestação ou intenção de lua nova, tá um dia legal para você silenciar, trabalhar você com você mesma, vai escrevendo, vai refletindo. Às 3h30 da manhã, essa lua em Escorpião se opõe a Urano em Touro, tá? Então acontece na madrugada, pode ter aí acordado de repente, porque, né, Urano traz pra gente alguns imprevistos, mas nada que seja assim, nossa, vamos fazer algo 3h30 da manhã, né? É mais realmente que o sono pode ficar um pouco mais leve. Às 3h30 da tarde, essa lua em Escorpião forma um trígono a Netuno em Peixes. E aí é lindo demais, né? Os trígonos, eles trazem pra gente percepções de talentos, de facilidades. Trígonos entre planetas que estão em signos de água trazem pra gente uma inspiração, uma intuição, trabalhar a criatividade, né? Então, o sábado à tarde está muito legal para tudo que envolve o nosso lado inspirador, criativo, o nosso lado mais espiritual também. Então, uma meditação, um yoga, né? Um livro, um filme mais inspirador podem ser super bacanas. 8h30 da noite, essa lua forma um sexto a Plutão em Capricórnio, também um aspecto super legal, um aspecto super de cura, né? Então, pode ser que esse trígono da tarde traga pra gente uma percepção de cura para o início da noite, mas também às 8h30, junto com esse sexto a Plutão, a gente tem uma quadratura a Júpiter, né? Então, enquanto a gente teve antes um aspecto fluente com Júpiter e desafiador com Plutão, agora a gente inverte. A gente tem um aspecto fluente com Plutão e desafiador com Júpiter. Cuidado, então, nesse fim de sábado com excessos, principalmente com essa lua em Escorpião, para não intensificar alguma emoção, não intensificar algum padrão que você esteja repetindo, tá? Cuidados com excessos, então, nessa noite de sábado. E para fechar a nossa semana, dia 12 de setembro, domingo, teremos mais um pouquinho de lua em Escorpião no céu. Ela caminha dos graus 27 a 30, 2h30 da manhã, um sexto a Marte em Virgem, e aí a Lua já fica fora de curso de 2h30 até 5h30, quando ela ingressa em Sagitário. Então, às 5h35, a Lua ingressa em Sagitário nesse domingo, ela vai caminhar do grau 0 até o grau 10. Às 13 da tarde, 1h da tarde, a gente vai ter uma oposição ao nó do norte, então a Lua encontra o nó do sul e se opõe ao nó do norte, trazendo uma clareza, principalmente que a Lua nova, hein? Trazendo uma clareza pra gente daquilo que a gente já deixou pra trás, que a gente não precisa repetir não, que a gente não precisa pegar de volta, né? E até pra trazer uma clareza do que a gente já viveu e que a gente pode ir adiante. A gente vai ter uma Lua crescente em Sagitário que vai ser muito linda pra tudo que a gente queira movimentar. Então, olha essa oposição ao nó do norte como algo que está te trazendo uma visão do que você já passou, do que você não precisa repetir.
6h30 da tarde, a gente vai ter um sexto a Saturno em Aquário. E aí é super legal para planejamento, para organização da semana, né? O Saturno que fala pra gente na responsabilidade, na maturidade, a Lua em Sagitário que fala em metas. Então, se você tiver com vontade, já planeja uma viagem, já coloca umas metas no papel, aproveita esse aspecto para finalizar o seu domingo com, assim, inspiração para o início da próxima semana, que vem bem legal, dia 13, com uma Lua crescente em Sagitário. Mas falamos sobre isso na semana que vem, no podcast da semana que vem, tá bom? Bom, se você ficou com alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta pra mim, fica super à vontade para comentar aqui no YouTube mesmo ou para me mandar lá pelo Instagram, tá certo? Um super beijo para vocês, uma ótima semana de lua nova. Espero que vocês consigam aí manifestar, intencionar e, principalmente, começar a dar passinhos, concretizando tudo aquilo que vocês já intencionaram nas últimas lunações. Super beijo para vocês e até semana que vem.